Olá, é um prazer estarmos aqui iniciando o nosso programa Nosso Centro, uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Se você tem alguma dúvida, sugestão, ou quer ver a tua resposta da tua dúvida, passe um e-mail para nós. Nosso e-mail, nossocentro@tvmundi.com.br. E visite o nosso site. Lá você ficará conhecendo as Casas Espíritas unidas à USE Tucuruvi. E também os nossos eventos. É usetucuruvi.org.br. E no início nós vamos ouvir o cumprimento do nosso querido Edmar. Olá, Brito. Olá, você de casa. É bom estar aqui mais uma vez. E mandando um abraço também para Sandra Calado, que não pôde estar aqui conosco, mas estará já, em breve, aqui novamente. Nós vamos conversar sobre Emanuel Swedenborg, né? Nasceu em 1688 em Estocolmo e faleceu em Londres em 1772 com 84 anos. Caraca, hein, meu? Exatamente. E por que ele está na Revista Espírita, Brito? Não é por acaso. Não é por acaso, mas não é por ele ter sido um cientista renomado da época, nem por ter sido um filósofo da época, escritor, inventor, teólogo. Ele era uma pessoa, chegou a ser consultor de imperadores. O Carlos XII, mas não era eu lá não, hein? Então, e por que ele apareceu na Revista Espírita? Porque em 1743 aconteceu um fato interessante. Ele estava hospedado e havia acabado de jantar, né, onde ele estava hospedado, e foi repousar em seu quarto. Quando chega no quarto para repousar, ele começa a ver o quarto todo escuro, né? Ele vê répteis, outros bichos rastejantes. Serpente, lagarto. Isso, lá onde ele estava. E, de repente, ele começa a ver no canto do quarto um homem iluminado. Isso. E, aos pouquinhos, esse homem vai iluminando todo o quarto, que estava escuro, e desaparece essas figuras, né, que causam uma certa ojeriza, vamos falar assim, né? A gente olha assim e fica ele ficou apavorado. Que são também, figuras horripilantes, né? Mas são criaturinhas de Deus também. É que a gente associa a coisas ruins. Mas também, olha, já pensou você tá lá num quarto dormindo, escuro, e de repente aparece esses bichos feios aí na tua cara, aí eu também ficaria com medo. Então, e esse homem, ele se identifica para Emanuel Swedenborg. Mas espera aí. Ele se identifica depois, na segunda aparição, que antes, o que ele falou pro Swedenborg? Então, porque ele estava comendo que nem louco, estava com uma fome de leão. Ele falou para ele, não comas tanto. Provavelmente ele estava passando mal, né, devido à quantidade de comida. Isso poderia prejudicá-lo também, né? Exatamente. Mas aí, no decorrer da conversa, no dia seguinte, como o Carlos está aqui bem lembrando, ele novamente aparece, esse ser iluminado, e se identifica para Emanuel Swedenborg como se fosse Deus. Isso que eu achei interessante, cara. Eu achei interessante falar que ele é Deus. Eu sou o Deus, o Senhor, Criador e Redentor. E pedindo para ele estudar a Sagrada Escritura. E diz que ia ditar o que ele deveria escrever. Você não acha que ele confundiu as bolas? Então, mais para frente, a Kardec, num trabalho espírita da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele faz a evocação do Swedenborg e conversa com o próprio, não é? E lá na frente, fez isso. E lá na frente, o próprio desencarnado, né? Porque Kardec viveu em 1857 para frente, né? Então, Emanuel Swedenborg já havia desencarnado. Então, o próprio diz o seguinte, que na verdade não era Deus que estava falando com ele. Mas se essa pessoa não se desse esse título, ele não teria também ouvido ou seguido. Então, porque ele também era protestante, né? Ele era protestante. E protestante não acredita. Ele acha que morreu
cara fica dormindo. Então, nessa época que aparece esse ser para o Swedenborg, ele tinha já 55 anos de idade. Sei. E aí ele é levado para uma esfera fora aqui da Terra. E ele passa a ver o que ele chama de céu e o que ele chama de inferno. E lá ele reencontra até pessoas que havia convivido aqui e que estavam nessas regiões. Sei. A partir desse momento acontece uma coisa interessante. Ele começa a ver os espíritos à sua volta. Então Emanuel Swedenborg, ele acreditava na relação que você tinha com os na possibilidade de se ter relações com esses espíritos, de comunicação, de conversa, ouvir, falar. Certo. Ele ficou com essa possibilidade. E, inclusive, tem um caso interessante, que uma rainha que liderou uma revolução, porque naquela época todo mundo queria o poder. Então, de vez em quando, tinha alguma revolta, alguma revolução. E essa rainha chamou, porque ela mandou uma carta pro príncipe da Prússia, perguntando o que ela deveria fazer. Mas quando a carta estava chegando lá, o príncipe morreu. Opa! Então o príncipe não chegou a ler a carta. E ela queria saber o que esse príncipe diria para ela. Então ela chamou o Swedenborg e ele disse para ela que ela foi muito imprudente ao fazer a revolução, que ela mesma poderia ter morrido com isso, porque já havia morrido algumas pessoas próximas a ela, e para que ela não se metesse mais na política. Né? Meu Deus aí os contraditores, aqueles que diziam que Swedenborg era um charlatão, porque todas as vezes que aparece alguém com essa possibilidade de se comunicar com os espíritos, aparecem muitos falando, isso aí quer ganhar dinheiro, quer enriquecer. Mas veja só, o Swedenborg, ele já tinha uma condição financeira boa. Né? Ele não tinha por que se aparecer em cima de uma faculdade mediúnica, sendo que ele já era cientista, filósofo, teólogo, inventor. Ele já tinha, já havia conseguido aquilo que o mundo terreno poderia lhe dar. E não era pai de santo também, né? Não era nada a ver com pai de santo. E ele se desligou de todas essas atividades materiais para se dedicar única e exclusivamente ao anúncio desse reino, né, da vida futura. E a partir daí ele escreveu várias obras. E aí Kardec pergunta como que ele escrevia essas obras. Ele dizia que ficava em estado de êxtase, como se dormisse, não é? Mas assim, ficava em estado de êxtase, ia para uma região, ele falava que ascendia para ele ao céu, né? E lá uma pessoa ditava as informações para ele e ele escrevia nos livros. Mas o próprio Swedenborg diz o seguinte, que muito do que ele colocou no livro foi da sua própria imaginação. Porque a imaginação do médium muitas vezes interfere na comunicação mediúnica. O famoso animismo. E todos os médiuns possuem animismo, né? Uns mais e uns menos. Então ele colocou muitas verdades nos seus livros, mas entre essas verdades colocou também algumas coisas da sua imaginação. Por isso que ele fala, para descartar aquilo que realmente não tem nada a ver. E ele fala para Kardec o seguinte, que Kardec, ele incentiva Kardec a continuar, quando ele conversa com Kardec, depois desencarnado, incentiva Kardec a continuar e fala que Kardec tinha uma vantagem sobre ele. Porque Kardec trabalhava com a razão. E ele não. Ele acreditava em tudo. É a fé raciocinada que Kardec fala e que a gente deve ter. Mas é bacana essa história, né, Brito? Não é interessante. Ele era, como você falou, protestante, né? Então, isso é que protestante não reza para morto, porque ele acha que morreu ou está no céu ou está no inferno. E tem aqueles que seguem os seus ensinamentos do Swedenborg. Até algumas pessoas influentes, né? Que nem a Helen Keller, que nós já ouvimos falar sobre ela. Um filósofo americano, Emerson, também. Bom, agora nós vamos para o intervalo. Você vai tomar um cafezinho, uma aguinha, mas não desligue nem mude de canal. Aguenta mais um pouquinho aí que a gente volta respondendo a tua pergunta, a tua dúvida. Até já!